a importância, qual o tamanho dele, é um pouco isso. E eu sei que o Mário valoriza, sobretudo, Primeiras Histórias e o Grande Sertão Veredas, né? Seriam os textos mais fundamentais. O Rosa foi um acontecimento na literatura brasileira, ou na literatura de língua portuguesa. Primeiro, quando ele surgiu, foi aquele impacto de uma presença muito forte, e é evidente que os críticos não sabiam muito bem como localizá-lo. Né? Quer dizer, o Rosa não era lido. Até quando eu tomei contato inicialmente com Rosa, havia uma espécie de quase que lenda de que aquilo era muito difícil de ser lido. Né? Começa com aquele primeiro livro dele, o Sagarana, que são novelas, né? Longas, já com uma elaboração muito grande. Depois do Sagarana, ele vem para o romance, né? E vem com o Grande Sertão. E depois do Grande Sertão, aí as primeiras histórias, as terceiras histórias, essas histórias, e tem alguns textos esparsos dele que depois reuniram em obra posterior. A obra do Rosa até não é muito extensa, digamos assim, porque ele morre relativamente jovem. Né? O que me parece um impacto? Porque o Rosa é um escritor pleno. Né? Ele faz uma intervenção nos processos narrativos, no processo de construção da linguagem, na estrutura sintática, na estrutura morfológica, na língua, e ao mesmo tempo com questões, vamos dizer, humanas, né, da maior complexidade. Por exemplo? Né? Mesmo se você pega, por exemplo, os partes mesmo do Sagarana, né? Tem lá um conto chamado A Hora e a Vez de Augusto Matraga. É uma história fantástica. Porque aparentemente ele está contando a história de um sujeito que passa por duas etapas da vida. No primeiro momento, que ele é um brigão, um arruaceiro, um mandão, um sujeito abusado, matador, etc., até que ele leva uma surra de morte, né? E ele é salvo, assim, em situações muito, muito precárias, e ele muda de lado. Né? Ele muda de lado, se torna um sujeito aparentemente cordato, aparentemente inofensivo. Aparentemente? Aparentemente, porque o primeiro contato que ele tem com justamente um grupo de bandoleiros, parecem cangaceiros, liderados pelo seu Joãozinho Bem-Bem, né? Quando o Bem-Bem conhece o Matraga, ele imediatamente identifica o compadre. Você pode enganar os outros, mas não a mim. Né? Dá a entender que ele reconhece alguém da cepa dele, da mesma ordem que ele. Né? E ele convida, inclusive, para que o Matraga entrasse no banco. Ele diz que não. E aí, nas andanças do Matraga, eles acabam se reencontrando mais na frente, numa outra situação em que o Joãozinho Bem-Bem tomou uma vila, e porque houve uma morte de um dos membros do grupo dele, em situações que ele achou injusta, né? Ele decide, então, fazer uma vingança dentro da vila, né? Onde ele mataria a família do cara que matou, e, além disso, ainda promoveria uma violentação coletiva das mulheres daquela família pelo bando dele. Né? E o pai vem, e o Matraga está junto com o Joãozinho Bem-Bem. O pai, Bem-Bem. Joãozinho Bem-Bem. Bem-Bem. Né? E o Matraga vem, está junto, né? E o pai vem para implorar a clemência do Joãozinho Bem-Bem. De que não fizesse aquela atrocidade com a família dele, porque eram as únicas pessoas que ele tinha no mundo, aquela coisa toda, né? E o seu Joãozinho Bem-Bem não tem a menor compaixão, decide continuar com a decisão dele. Cruel.
E nessa hora, o homem de joelhos, ele diz, então eu imploro, né, assim, seja a Deus ou ao diabo, né, que se faça justiça perante a injustiça que eu vou sofrer. Né? Ele convoca alguma coisa assim, como se convocasse uma força ou divina ou infernal. O pai. E quem está ouvindo isso, né, o Matraca. O Matraca, quando escuta isso, vira para o Joãozinho Bembem e falou, não vai fazer. Não vai fazer. E aí, nessa hora, então, Joãozinho Bembem viu a situação, o Matraca pega da espingarda que ele estava olhando, né? E aí começa um tiroteio, ele mata praticamente o bando todo. E o seu Joãozinho Bembem ainda fala, era isso, eu sabia que você era isso. Né? E o Augusto, assim, em estado de êxtase, gozando, tá coisa boa, né? Que é justamente essa coisa da guerra, né? E os dois terminam, mas feridos e numa luta de faca. Os dois terminam? Feridos. Numa luta de faca, já no pátio, né, da vila, e os dois se matam. Né? Então, você vê... O personagem tem viradas. Tem mais de uma, talvez. Tem mais, vai de uma para outra e de outra para outra, né? Sucessivas viradas e com desenhos assim, muito delicados da mentalidade de cada um dos personagens, do Matraca, do Bembem, das pessoas envolvidas naquela situação. Né? Isso já no Sagarana, além de vários outros contos. Eu estou pegando um que é talvez o mais conhecido. Quer dizer, o personagem o Matraca começa muito cruel, vira, se torna obediente, Isto. E depois revira. É quase como se tivesse uma conversão religiosa. Né? Mas depois aparece o outro lado, o lado do guerreiro. Né? Mas eu estou falando disso porque a obra do Rosa já começa, digamos assim, por cima. Né? E ele depois se revelaria tanto um grande romancista, como é o caso do Grande Sertão Veredas, e também contista. Né? Sejam histórias longas, histórias curtas ou histórias intermediárias, como é o caso do Sagarana, são novelas. Né? As histórias menores depois são contos muito curtos, com primeiras histórias, e o Grande Sertão, que é um de fôlego. De grande fôlego, né? Onde ele vai contar a história aí do Diadorim. Den man im Deutschen kaum aussprechen kann, jedenfalls mir macht das große Schwierigkeiten. Können Sie uns vielleicht zunächst einmal etwas über Ihren Namen sagen? É interessante porque o meu nome tem um parentesco alemão, com ascendência, deriva do Suábio, dos suevos, que partindo daqui, no norte de Portugal, fundaram um reino. E Guimarães foi justamente o nome da capital. Tem um aspecto na literatura do Rosa, que foi onde pegou mais, né, porque ele é um artista não só de contar uma história com seus meandros mais refinados, mas ele é um estilista. Né? Então ele interfere o tempo todo sobre a escrita, sobre o modo de narrar, sobre a construção frasal. E aí criou-se aquela fama do Rosa de que ele criava palavras, inventava palavras. Os neologismos. Os famosos neologismos, que ele sempre criticou muito. Falando, a pessoa não está entendendo. Eu não faço neologismo, né? Eu uso as potencialidades que a língua permite. Né? Por quê? Porque a gente faz um uso muito pobre da língua. Nós fazemos um uso muito viciado. Dizemos mais ou menos as mesmas coisas com um repertório mais ou menos definido. Né? A linguagem, no seu uso mais cotidiano, ela é muito redundante. E o que ele faz é mexer justamente aí. Né? Seja pela construção, pela repetição, pela redundância, pela musicalidade, pela imitação de fala, da oralidade para a escrita, como é o caso do Grande Sertão. O Grande Sertão é uma longa conversa do Riobaldo, depois de tudo já acontecido, narrando aquilo para o seu
Mas aí ele... compadre, o Quelemem, né? Compadre Quelemem. Então, aquela aparente complexidade toda é porque é uma transposição, é uma mímese do Rosa na imitação de uma fala de alguém, só que aquilo está sendo escrito. Esse é o trabalho que a gente tem, é de atravessar, ou de se entender, ou se localizar dentro daquela narrativa, que é uma simulação de oralidade. Além dele conhecer várias outras línguas, onde ele fazia articulações, onde ele mexia na estrutura da língua portuguesa, incorporando, por exemplo, aspectos da sintaxe do alemão, do francês, do inglês e de outras línguas que ele conhecia. Ele conhecia mais de 10 línguas. Era um poliglota, né? Poliglota, e um estudioso da linguagem. Zu Ihren Werken. Sie haben einen Roman veröffentlicht. Können wir den Titel erfahren? O título seria difícil para traduzir em alemão. Em português, Grande Sertão Veredas. Es ist etwas schwierig, den Titel dieses Romans ins Deutsche zu übersetzen. Ja. Es heißt O Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão ist eine Landschaftsform in Brasilien, der Sertão. Der Titel heißt also der große Sertão. Ja. Veredas, das sind dann Täler in diesem Sertão.